Começou a preparação colorada para o Clássico Grenal de número 450, que começa a decidir o título do Campeonato Gaúcho em 2026. O primeiro treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados teve uma notícia positiva para o técnico Paulo Pezzolano, que deverá contar com o zagueiro Victor Gabriel, recuperado de lesão muscular e à disposição para as finais do Campeonato Gaúcho. Entretanto, o bastidor vem com uma informação que mudaria a perspectiva para o Grenal. Uma mudança tática importante poderá ser implementada pelo técnico uruguaio, que não descartou essa postura diferente na Arena em entrevista coletiva que concedeu. Aliás, a entrevista coletiva que foi um encontro dos técnicos Pezzolano do Inter, Luiz Castro do Grêmio e dos capitães Alan Patrick do Inter e Arthur do Grêmio. Em meio a isso, a gente repercute o mercado de transferências, a busca do Internacional por um zagueiro, a oficialização do lateral direito que foi embora, D'Alessandro, quebra o silêncio e em entrevista para a Rádio Mineira revela os reais motivos que fizeram ele sair do Internacional e a proposta de estátua para o diretor técnico Abel Braga, que foi apresentada ao ídolo e deverá ser inaugurada em breve. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos falar sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que tem novidades importantes para o técnico Paulo Pezzolano. Foi o treinamento de reapresentação do grupo depois do empate em Belém do Pará contra a equipe do Remo pelo placar de 1-1. E nessa reapresentação, a grande novidade foi o zagueiro Victor Gabriel. Tem imagem do Victor Gabriel treinando normalmente e o próprio técnico Paulo Pezzolano havia adiantado que o treinamento desta sexta-feira seria fundamental para entender se Victor Gabriel estaria ou não em condições de enfrentar o Grêmio neste domingo. Ele treinando deve estar em condições e deve voltar à titularidade da equipe. Por mais que nos últimos jogos tenham jogado Félix Torres e Gabriel Mercado, final do Campeonato Gaúcho, Grenal, o Victor Gabriel deve sim retornar ao time. É um zagueiro que o Paulo Pezzolano gosta bastante. E essa foi a melhor e principal notícia nesse momento no treinamento do Internacional, tá? Mas, na Rádio Bandeirantes, o Alexandre Pretzel trouxe uma informação que é repercutida na Rádio Bandeirantes, que pode mexer um pouco na ideia que a gente tem de escalação do Internacional para o Grenal desse domingo. De acordo com ele, existe a possibilidade de Carboneiro não ser titular, por uma opção tática que está sendo trabalhada pelo técnico Paulo Pezzolano. Carboneiro daria lugar, muito provavelmente, a outro volante. E aí teríamos duas possibilidades. Uma delas é a saída do Carboneiro para a entrada do Brian Aguirre. E dessa forma, Bruno Gomes iria para o meio campo, formando um trio com o Ronaldo e com o Paulinho. A outra é a pura e simples entrada do Alan Rodrigues. Mas eu ainda acho difícil essa possibilidade. Acho difícil que o Pezzolano mude tanto assim no time, utilize um esquema que ele não utilizou ainda. Não me parece que seja algo que ele planeja para esse time do Internacional, mesmo sendo uma final de Clássico Grenal na Arena, tá? Eu tô apostando nesse provável time aqui, tá? De Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabé, Ronaldo e Paulinho, dois volantes, Vitinho de um lado, Carboneiro de outro, Alan Patrick centralizado e na frente Rafael Borré. É esse o time do Inter que eu estou projetando. Avançando na pauta, a gente teve na tarde dessa sexta-feira uma coletiva na sede da Federação Gaúcha de Futebol, onde estiveram presentes o técnico do Inter, Paulo Pezzolano, o técnico do Grêmio, Luiz Castro, capitão do Inter, Alan Patrick, e o capitão do Grêmio, Arthur. Confraternizaram, responderam a algumas perguntas e o Pezzolano falou sobre uma postura diferente que o Inter deve ter na Arena se comparada à postura do Beira-Rio no jogo no jogo da primeira fase do Campeonato Gaúcho.
E aqui o Pesolano pode sim estar dando a entender que vai usar um esquema com 3 volantes. Mas eu já gravei um conteúdo aqui no canal falando um pouco sobre o perfil do Paulo Pesolano nas coletivas. O Pesolano não é um cara que gosta de entregar o jogo tão fácil assim. Então, tantas pistas assim, de que ele vai mexer e daqui a pouco tira o Carboneiro e coloca mais um volante, uma postura mais defensiva, não me cheira a Paulo Pesolano. Eu não tô conseguindo acreditar nesta mudança de time. Mas ele afirmou que, pelo fato do Inter jogar fora este clássico Grenal, a tendência é de uma postura e de uma partida diferente na Arena do Grêmio em relação ao que se teve no Grenal da primeira fase. Na tarde dessa sexta-feira eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre o mercado de transferências e atualizando as últimas informações. Tá? O Inter está buscando um zagueiro de 18 anos de idade do Avaí, que é o Bruno Baldini. Além disso, Diego Carlos atualiza a situação e fala sobre possíveis liberações. Alan Benítez teve oficializada a sua rescisão contratual. Alan Rodrigues desperta o interesse do Estudiantes. E Richard, o Inter quer se livrar desse jogador. O que vai acontecer? Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira. É só conferir aqui no canal, reta final da janela de transferências desse início de ano. Duas situações importantes para a gente destacar aqui. Sobre dirigentes do Internacional, ou ex-dirigentes do Internacional, mas os dois ídolos. Eu começo falando sobre o D'Alessandro. O D'Alessandro concedeu uma entrevista para o pessoal da rádio Itatiaia. E nessa entrevista ele foi questionado sobre algumas questões envolvendo o Internacional. Ele, por exemplo, elogiou o trabalho do Paulo Pesolano, que é um técnico que ele conhece do Cruzeiro, tá? Mas o D'Alessandro também falou sobre o seu ano de 2025 no Internacional e respondeu a pergunta sobre o porquê ele saiu do Internacional, lembrando que o D'Alessandro pediu o desligamento do Inter, tá? E o D'Alessandro foi bem claro ao dizer que saiu do Inter em função do desgaste, de um desgaste que se acumulou pelo 1 ano e meio e em especial pela temporada de 2025, que foi muito complexa, que foi muito pesada, por tudo aquilo que o Inter viveu do quase rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele disse que quando era jogador era mais simples, porque cabiam a eles resolver a situação, o que não acontece quando ele é dirigente, porque ainda depende dos jogadores e não dos dirigentes. Ali me pareceu que o D'Alessandro mostrou talvez o indicativo de que a responsabilidade de tudo ou de muita coisa seja dos jogadores. Mas ele usou muito a palavra desgaste. É um desgaste natural pelo ano que aconteceu. E de fato, o D'Alessandro saiu desgastado internamente, depois do que aconteceu em 2025, depois de tudo o que houve. O D'Alessandro saiu desgastado, mas essa foi a razão, é a primeira vez que o D'Alessandro fala publicamente sobre a sua saída do Internacional depois dela ter acontecido, e essas foram as explicações dadas por ele, tá? O Inter divulgou também nesta sexta-feira a inicialização do projeto da estátua para o diretor técnico Abel Braga, que depois de livrar o Inter do rebaixamento como técnico, aceitando uma condição completamente atípica, se definiu que ele vai ganhar uma estátua no Beira-Rio. E o projeto da estátua foi apresentado ao Abel Braga. O Abel Braga viu a estátua, ele tinha alguns desejos pessoais de coisas que ele não queria na estátua, isso tudo foi levado em consideração para o Internacional, que vai executar essa homenagem a partir das próximas semanas. O Inter vai executar ainda nesse primeiro semestre, tá? A estátua do Abel Braga, que vai ser um ponto turístico do Beira-Rio, um ponto que o torcedor vai passar, homenagear o Abel Braga por tudo que ele fez na história do Inter, o maior técnico da história do Internacional, um dos maiores ídolos da história do Inter e que salvou o Inter de um grande calvário no ano passado e que atualmente está contribuindo como diretor técnico. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar odds deste sábado. É um sábado de futebol, principalmente ao redor do mundo, porque aqui no Brasil, foco para os campeonatos estaduais que começam a ser decididos no domingo. A gente tem, por exemplo, Liverpool e West Ham, ao meio-dia. Odds do Liverpool 1.42, empate 4, West Ham 6.75. E tem também às 2 da tarde, Leeds United contra Manchester City. Odds do Leeds 5.2, empate 3.95, City tá pagando 1.64. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!